Olá, tudo bem? Nessa entrevista vamos conversar com um especialista, escritor e crítico de vinhos brasileiro. Nosso convidado é Rogério Dardot. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Chico? Estamos aqui nesse espaço delicioso, nesse dia iluminado, quase primaveril, para falar de gente, lugares e vinhos do Brasil. Que bom, o ambiente aqui é muito gostoso, né, Rogério? Muito, muito. Nós gravamos há 5 anos atrás uma entrevista e temos, lógico, durante esses 5 anos, muitas informações para atualizar, não é mesmo, Rogério? Muita coisa, Chico, nós vamos ter muita conversa hoje. O que aconteceu durante esses últimos 5 anos dentro da evolução do vinho brasileiro e quais são as novidades? É muito importante dizer para o seu público, Chico, de vinhos pelo mundo, que houve realmente uma grande transformação que eu já sentia há 5 anos quando nasceu o livro Vinho Fino Brasileiro. Naquela época eu já percebi uma movimentação muito grande de expansão. Há uma observação grande que vem de alguns números importantes. O Brasil, hoje, ele importa 80% dos vinhos finos que consomem. Então os produtores de vinhos começaram a perceber que se eu coloco no mercado apenas 20% dos vinhos brasileiros, eu tenho espaço para crescer. Isso, no meu ponto de vista, é um elemento central, um elemento balizador, um pouquinho diferente. É bom a gente fazer o parêntese na questão dos espumantes. O espumante, a questão é invertida. Nos espumantes, nós colocamos no mercado 80% dos espumantes. Então, o Brasil tem uma excelência dos seus espumantes e ocupa 80% do mercado. Apenas 20% se refere aos espumantes importados. Então, feita essa nota, voltemos para a questão dos nossos vinhos tranquilos, o branco, o rosado, o tinto. Os produtores começaram a perceber isso. E nosso estado principal, que é o estado do Rio Grande do Sul, na produção vitivinícola, teve uma expansão interna incalculável. A nossa produção, que era imensa, apenas na Serra Gaúcha, naquele local principal onde a colonização italiana foi muito significativa, aquele local começou a sair um pouco. Os próprios produtores foram buscar outros ambientes dentro do próprio estado do Rio Grande do Sul. Mas a migração não ficou só por ali, né? Eu gosto de dizer que o primeiro salto, a primeira grande migração é a que se dá para o Vale do São Francisco, com um perfil completamente distinto e, na verdade, incentivado por um japonês agricultor. Não é japonês, ele era um Nisei, nascido no interior de São Paulo, Mamoru Yamamoto, que viu as possibilidades de ter vinhedos no Vale do São Francisco. Só que ele não dominava a viticultura. Embora ele conhecesse a agricultura e tudo mais, ele recorreu a quem? Recorreu aos nossos especialistas do Rio Grande do Sul. Foram os viticultores gaúchos que foram chamados ao nordeste do Brasil, ao Vale do São Francisco, para começar a construir aquilo que eu chamo de primeira migração do vinho fino brasileiro. Então ali se estabeleceu. Logo depois, a partir do movimento no estado do Rio Grande do Sul, vem Santa Catarina, Paraná, e aí acontece o desenvolvimento do chamado ciclo invertido da videira. Esse foi um boom, literalmente. Por quê? Porque o ciclo invertido da videira, que é um tratamento, um manejo do vinhedo pelo recurso da dupla poda, permite que a gente faça a colheita não no comum que se faz em todo o sul do Brasil, que é no verão, mas sim no inverno. Isso vem a partir dos estudos de um agrônomo de Minas Gerais que identificou com clareza essa possibilidade, pela razão muito simples de que o clima no sul de Minas, de onde ele tem origem, era muito semelhante ao local onde ele estudou, Bordeaux, na França. E ele olhava e dizia, gente, como é que eu posso fazer se as estações são diferentes? E ele então decide aprofundar os próprios estudos, daí ele tem mestrado, doutorado, não é? Lá em Bordeaux, e traz, depois das suas pesquisas, o desenvolvimento da dupla poda para o Brasil. Então veja, além de uma expansão geográfica que acontece naturalmente, o viticultor buscando outros estados onde produzir,
acontece o fenômeno do ciclo invertido da videira ou dupla poda, que expande a cultura para o sudeste brasileiro. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de visitar juntos, aqui no estado do Rio, não é? Uma vinícola, né? Perfeito, Chico. Os Vinhos pelo Mundo foi testemunhar em primeira mão a vinícola em Confidência, aqui em Paraíba do Sul, com um trabalho belíssimo de dupla poda, exatamente. Então, tudo isso foi a grande movimentação que aconteceu nesses últimos 5 anos, além de muito estudo, né? Isso é fantástico, quer dizer, houve uma pesquisa muito grande dentro das escolas brasileiras, os institutos federais que têm cursos de enologia e viticultura, tudo isso contribuiu muito para que nós atingíssemos um patamar, e agora vem a palavra fundamental que eu quero marcar, de qualidade. Nós ainda não temos volumes de produção para competir de forma internacional. No entanto, temos capacidade de elaborar vinhos de qualidade muito elevada. Você está lançando o livro Gente, Lugares e Vinhos do Brasil. Com certeza, muito interessante essas informações que você tem aí dentro do livro. Como é que você reuniu tanta informação? Essa pergunta é muito importante, Chico, e muita gente tem feito essa questão pelo título, Gente, Lugares e Vinhos do Brasil. Primeiro, é muito simples. Por que gente? Meu amigo, pode ter uma videira muito linda, se não tiver gente não tem vinho. E a outra questão são lugares. E aí é a pergunta mais forte que me vem. Mas lugares não são regiões vitivinícolas? Eu digo, olha só, nós podemos falar com muita clareza da região do Alentejo, da região de Rias Baixas, podemos falar de Rioja na Espanha, podemos falar de Bordeaux. Essas são regiões. E por que são regiões? Porque elas têm todas as suas variáveis de clima, solo, cultura que elabora o vinho, tudo isso muito já definido e muito já conhecido. No Brasil, nós não temos isso tão conhecido assim. Então eu poderia dizer que a denominação de origem do Vale dos Vinhedos no Brasil é uma região, sem sombra de dúvida, pequenininha, mas é uma região. Por quê? Os produtores já conseguiram consolidar o conhecimento de clima, quais são as castas adaptadas, qual é o tipo de solo que tem. Então, a partir daí, você consegue definir o que é uma região. No Brasil, nós estamos aprendendo e muito, com muitas castas ainda em desenvolvimento, tudo isso. Então, eu preferi, e aí eu consultei geógrafos, aliás, o livro tem a contribuição de um geógrafo, cuja família, inclusive, é família de origem no mundo do vinho, para deixar isso muito claro. Gente, lugares, para dizer onde se elabora vinho fino, e a consequência natural, vinhos do Brasil. O livro é uma viagem, efetivamente, uma viagem. Ele começa com as nossas origens, né? Porque o vinho no Brasil tem origens diversas, tem entrada de açorianos pelo extremo sul do Rio Grande, depois Santa Catarina, tem os espanhóis na região das Missões, lá no oeste do estado, do Rio Grande do Sul, enfim, e os italianos. Qual é a grande força da cultura italiana? É que a cultura italiana deu continuidade. Isso é que é muito marcante. Hoje em dia, inclusive, há umas certas disputas, eu não falei aqui, por exemplo, de portugueses. Claro, com os portugueses, os nossos primeiros colonizadores, tudo começa no século XVI. E vieram videiras com esses produtores. Só que nunca houve uma continuidade muito grande. Com os italianos, para o caso de vinhos finos, nunca se parou. A imigração italiana começa em 1875, eles começam a elaborar vinhos para consumo próprio e nunca mais pararam. Até hoje. Isso é sensacional. No caso dos portugueses, nós podemos também comentar algo muito bacana. Vieram, começaram a elaborar seus vinhos, no entanto, não encontraram regiões e não tinham tecnologia para cultivar as grandes castas portuguesas que havia. E acabaram se adaptando aos vinhos comuns, aos vinhos de castas híbridas ou americanas. Isso aconteceu muito em São Paulo. Há regiões em São Paulo com uma cultura do vinho estabelecida, sedimentada, no entanto, pela cultura do vinho de mesa a partir de castas americanas ou híbridas. Só recentemente, graças ao manejo por dupla poda, ingressando no mundo dos vinhos finos.
Então, esse é o momento inicial do livro, que eu chamo de tempo. Eu divido o livro em tempos. Esse é o tempo número 1. O tempo número 2 eu chamo o tempo da consolidação. Aí eu trabalho o Rio Grande do Sul todo, porque foi no Rio Grande do Sul que a nossa cultura de vinhos finos se consolidou. E aí eu conto todas as experiências, passo pelos produtores, viajo com todos eles, né? Depois eu venho para o Novo Brasil. O Novo Brasil é aquele que começa a aparecer, você pode botar o marco, ano 2000. A partir do ano 2000, começa a haver uma expansão de fronteira para Santa Catarina, Paraná, implementa-se a dupla poda, então muda-se completamente. Depois eu trato de memória, né, que é um aprendizado muito grande com experiências que não deram muito certo, e falo dos horizontes. Quais horizontes são esperados para a vitivinicultura brasileira? Agora, para isso, viajei muito, viajei mais de 6.000 quilômetros pelo Brasil, relacionei mais de 900 vinhateiros, enólogos, criadores de vinhos. Tudo isso está aparecendo em Gente, Lugares e Vinhos do Brasil. Que ótimo, Rogério. Experimentando todos os vinhos. Pois é, ainda tinha essa parte difícil, Chico, ter que experimentar os vinhos, não é? Então, realmente, é uma parte muito bacana e a gente conhecer, foi ótimo você tocar nesse ponto, porque o que eu estou chamando a atenção e querendo chamar a atenção no nosso livro é que está se formando uma cultura do vinho brasileiro. Eu não posso ir para um vinho brasileiro procurando um vinho do Alentejo, um vinho de Bordeaux, não é? Não posso, é completamente diferente. Estamos criando a nossa identidade. Claro, não temos castas próprias, é verdade. Todas as nossas castas são castas de origem europeia, né? Mas isso está nos gerando aprendizado, de tal maneira que eu comece a conhecer. Eu gosto muito de usar Portugal como exemplo, porque é um país pequenininho, com uma cultura e uma beleza vitivinícola escandalosa. Eu pergunto a quem viajou, eu pergunto assim, viajou por Portugal? Sim, viajei. E aí, o que você fez? Ih, fui de norte a sul, de sul a norte e tal. E aí os vinhos? Ah, que vinhos maravilhosos. E eu pergunto assim, são iguais? Não, tudo diferente. Claro, claro. Nós estamos caminhando, e aliás, a vitivinicultura brasileira está caminhando até rapidamente para a identificação dos seus lugares. Volto a Portugal, muita gente diz assim, ah, eu prefiro o Douro. O outro diz assim, ah, não, eu prefiro os alentejanos. Aí vem alguém do meio e diz assim, não, e o Dão? Pô, o Dão é fantástico também e tal. Isso é genial, porque são culturas estabelecidas, uvas desenvolvidas que geram prazeres exclusivos. Isso está começando a acontecer entre nós. Pessoa que diz assim, interessante, aquele taná da campanha gaúcha não me é tão agradável quanto o taná da serra. Olha que barato. Isso está acontecendo entre nós. A Syrah. Ah, eu prefiro a Syrah da dupla poda do sudeste brasileiro. Não gosto de Syrah de outros lugares. Isso é a cultura do vinho e que nós estamos começando a ter no Brasil. O livro tenta traçar esse panorama, sabe, Chico? Que é um panorama distinto desse livro, O Vinho Fino Brasileiro, que de certa maneira orientou bastante, mas não esmiuçava tanto a matéria. E interessante também, né, Rogério, que assim como lá em Portugal, aqui também no Brasil, algumas castas se destacam em determinados estados e localidades, né? Exatamente, exatamente. Esse é o aprendizado do viticultor. O que é bonito é isso. Quando eu digo assim, pessoas me perguntam, mas vem cá, não tem muita casta em cultivo no Brasil? Eu digo sim. Nós temos quase 50 tintas e quase 40 brancas. O que vai acontecer com o tempo? Isso vai afinar, vai afinar. Por quê? Nós vamos conhecer efetivamente quem se adaptou onde, né? Que é isso que você está nos trazendo. Eu vou saber que uma casta se adaptou muito bem a uma determinada região, então o consumidor exigente vai dizer assim, ah, eu já sei que aquela casta ali, por exemplo, a casta Merlot do Vale dos Vinhedos é muito boa adaptação, então eu vou preferir a Merlot do Vale dos Vinhedos. Ele pode dizer isso, pode dizer isso. E é muito interessante, porque é uma informação consolidada. Com as complicações do Covid-19, como é que você organizou o lançamento do livro e quem desejar adquirir o livro, como pode fazer? Essa é uma história meio dramática, Chico, pelo seguinte, eu havia entregue os originais para
para os editores, a Mauad Editora, são meus editores há 20 anos, enfim, em fevereiro deste ano, 2020. Entreguei os originais e tudo caminharia normalmente. Eis que veio a pandemia. Houve a declaração de que aquela enfermidade era uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde, e isso começou a interferir em todos os negócios, como nós todos acompanhamos, né? Houve o confinamento, o fechamento das cidades, e isso mexeu com tudo, de fato mexeu com tudo. E em conversa com os editores, eles me disseram, olha, o impacto no segmento editorial é tão forte que nós não temos saída senão um programa de venda antecipada. E eu tenho muita tranquilidade porque a Mauad Editora é super idônea e eu aceitei esse desafio, que para mim foi um trabalho extra. Foi não, está sendo. Por que razão? Porque, evidentemente, essa venda antecipada conta com pessoas do meu conhecimento, do meu relacionamento com o mundo do vinho, com as palestras que eu ministro, com os cursos, minha grande presença na Associação Brasileira de Sommelier, no tema dos vinhos brasileiros, enfim. Então, envolveu-me de uma maneira que eu não imaginava, tá? Só que há um detalhe muito interessante. Entre essa primeira conversa de ter que realizar uma venda antecipada e a decisão de começar o processo, eu pedi de volta os originais e fiz alguns ajustes porque a vitivinicultura brasileira não para. Acaba de ser inaugurada uma grande vinícola no Vale dos Vinhedos, uma vinícola de investimento de muito tempo, que acaba de ser inaugurada. E não para, eu vou pesquisando e atualizando. E atualizando o tempo todo. Muito bem. Então, eu fiz uma atualização e, novamente, entreguei os originais e aí sim iniciamos o processo. Como é que funciona isso? A Mauad me disse, olha, eu vou ter que fazer uma série de cálculos para ver, pelo volume de vendas, o que viabiliza essa edição capitalizando recursos. É uma questão muito franca e muito aberta. E aí fez as contas, o livro ficou um livro razoavelmente gorducho, ficou um livro com mais de 500 páginas, onde há mapas, ilustrações, todos os produtores são identificados com suas logomarcas, enfim. Então tudo isso fez com que o livro chegasse a um valor final elevado. Então foram feitos inúmeros cálculos para que vendas antecipadas pudessem ter um desconto de tal maneira que compensasse uma compra dessa forma. E assim foi feito. O livro, que provavelmente chegará à venda em dezembro, quando for lançado, a mais de R$100, está sendo vendido a R$ 72 diretamente pela Mauad, tá? Mas aos interessados, e vários grupos até se formaram para adquirir mais de 20 exemplares, esse preço cai ainda para R$ 60. Então, houve muitos grupos no Brasil que se formaram, se organizaram e fizeram essas compras, além de vinícolas que têm enoturismo e que estão se preparando, já estão reabrindo, inclusive, suas visitas às cantinas, ao enoturismo da região, e querem ter gente, lugares e vinhos do Brasil para comercializar, e aí vão ter a possibilidade de reaver esse investimento. Obrigado pela entrevista, Rogério. Foi um prazer estar aqui nesse ambiente super agradável, com muito verde à nossa volta. Sucesso para o seu livro, estou ansioso para lê-lo. Chico Cineasta, eu agradeço muito a Vinhos pelo Mundo também por essa oportunidade. Agradeço ao Giro 867, esse lugar lindo em Vargem Grande, que eu convido quem mora no Rio de Janeiro que venha conhecer, e se não morar no Rio de Janeiro, vindo aqui, venha ter esse ar delicioso, né? E saborear as comidas incríveis do chefe João, que é sensacional. O espaço muito bonito e estamos sempre à disposição. Chico Cineasta disponibiliza meu Instagram, meus contatos, porque nós vamos crescer muito com gente, lugares e vinhos do Brasil. Não deixe de adquirir o livro
Até a próxima entrevista e siga Vinhos pelo Mundo e Rogério Dardot. Um brinde então, Rogério, ao seu livro, lançamento, sucesso. A Vinhos pelo Mundo e ao Giro 867. Até a próxima. Saúde. Saúde. Saúde.